pentecostal, Deus é amor. Meus amados inscritos do canal Interessante, se o mundo jaz no maligno, o que dizer de várias igrejas espalhadas pela terra? Heresias sendo pregadas, pastores e pastoras envolvidos em assassinatos, roubos, lavagem de dinheiro, adultério, prostituição e muito mais. Coisas que com certeza escandalizam a obra do Senhor, mas o próprio Jesus de Nazaré já falava: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O escândalo na obra é terrível, faz espalhar as ovelhas e mata muitas almas. Recentemente um caso está correndo às redes sociais, escândalo de pornografia e muita confusão na igreja pentecostal Deus é Amor. Um áudio, supostamente da pastora Leia Miranda, filha do já falecido Davi Miranda, patriarca da igreja, onde ela conversa com o pastor Paulo Elias, também da igreja pentecostal Deus é Amor, tem um conteúdo bastante indecente. Vamos ouvir. Mas eu nem sei fazer nada. Nossa. Se tu não sabe fazer nada, imagina se soubesse. Você gostou? Claro, amei, adorei, quero mais. É, minhas pernas tá bamba. A minha também. E aqueles gemidos lá, como é que é aquilo ali? É. Uau. Eu não vi isso. Né? Tava extasiada, né? Só... Muito gostoso. Como é que é? Seu é muito gostoso. Meu Deus! Aí eu quero toda hora. Ele tem o tamanho perfeito pra minha. Meu Deus do céu! Preenche ela todinha, é muito gostoso. Meu Deus do céu. Vamos parar de conversar, eu vou dormir. Amanhã a gente conversa. Draculesco, Santo Deus e Transilvânia. Leia Miranda disse que tudo isso é uma armação do diácono Davi Miranda Neto, seu sobrinho, e de sua esposa para tirá-la da igreja. A diretoria da IPDA afastou a pastora Leia de suas funções e ela foi no altar da igreja e chamou os membros para que elegesse uma nova diretoria, alegando que a mesma teria pessoas corruptas e envolvidas com a maçonaria. Eu não queria chegar a este momento em que estou agora, convocando os membros da Igreja Deus e Amor, aqueles que amam a verdade do Evangelho. Mas a diretoria, com alguns membros ali dentro, corruptos, se deixam manipular por este líder do grupo rebelde, com o aval, infelizmente, da minha irmã Débora Oliveira de Miranda Almeida, que dá todo o respaldo para que o seu filho, Davi Oliveira de Miranda Almeida, continue agindo da maneira como vem agindo. Porque o pai dele... Todos de pé em oração, por favor. Ninguém vai ficar... Ninguém... O culto está encerrado. Vamos fazer oração a pé. O culto está encerrado. Eu sou o presidente executivo da igreja. Eu tenho tudo para fazer. Só que eu preciso ter um ato de rebelião. Oremos a Deus, grande Deus, eterno, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu filho amado. O Senhor está com você, Léa. O Senhor me deu um sonho ano passado que a Léa Débora tinha vendido a igreja. Está apoiando o mundanismo, nós estamos do seu lado. Alguns membros ali dentro da diretoria são corruptos e estão de conchavo com a maçonaria, como também da liderança da Igreja Deus e Amor, envolvidos com a maçonaria. Por isso estão se vendendo, para deixar de pregar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus.
Galera, interessante, a coisa foi tão feia que chamaram até a polícia para tirar Leia Miranda da igreja, alegando que ela estava em um ato de rebelião. Muitos dos fiéis ficaram do lado da pastora. Nós simplesmente a chamamos para orientá-la, para falar com ela a respeito de alguns vídeos que viralizou na internet e propor uma maneira pacífica de resolver a situação. E ela simplesmente não aceitou e está promovendo esse ato de rebelião. Mas todas as providências administrativas e jurídicas já estão sendo tomadas. Já Leia Miranda fez um laudo técnico para comparar se a voz era mesmo sua, que constatou que não podiam dizer que era ou que não era. Porque o laudo deu inconclusivo no sentido de afirmar não ser a minha voz ali. Não dá para afirmar que é e não dá para afirmar que não é. Laudo este que foi feito por um perito idôneo, muito bem conceituado. O suposto envolvido no áudio erótico e imoral, o pastor Paulo Elias, em entrevista, não disse que não era sua voz. Pelo contrário, deu a entender que o áudio era verdadeiro. Ouça você mesmo. Naqueles áudios que vazaram, é a sua voz e a da Leia, Paulo? Então, os áudios, como eu falei para você, hoje a gente está conversando aí com o pessoal do Fuxico, também dando essa entrevista. Mais para frente eu vou falar a respeito, né, desses áudios também no meu canal. Tem um canal no YouTube, Paulo Elias SCH Oficial, e a gente vai conversar por ali também, né, algumas coisas, e praticamente semana que vem eu acho que a gente também já vai conversar com você novamente, Misael, e também eu acho que eu vou falar a respeito um pouco desses áudios que vazaram. Mas você confirma que a sua voz é a voz da Leia? Pode ser que sim, pode ser que não. Então. Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Pode ser que sim, pode ser que não. Então. Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. A mãe de Leia, Erenir Miranda, esposa de Davi Miranda, fez um pronunciamento falando da atitude de rebelião da filha. Irmãos, houve um motivo bastante grave para nós estarmos aqui nesta noite. A minha filha Leia cometeu um erro bem grande. Não estou falando daquele vídeo não, que está rodando por aí. Estou falando do que aconteceu na quinta-feira passada. Ela saiu da reunião com a diretoria um pouco irada. E em vez de ela ir ao santuário, orar, entregar tudo nas mãos do Senhor, ela foi ao púlpito. E isso não resultou em boa coisa, porque a Bíblia fala, a Bíblia Sagrada fala que na hora da ira, o homem pode cometer muitos erros. E ela foi ao púlpito e cometeu um erro que não devia ter cometido, porque ela fez uma rebelião. Ela não sentiu que fosse uma rebelião, mas foi uma rebelião, porque o que ela propôs de trocar, destituir a diretoria da igreja, não é assim que se faz. Ela não tinha competência para isso. Ela se arrependeu. Tenho certeza que ela se arrependeu, porque ela falou que já estava arrependida. E eu não quero que a minha filha compareça na justiça diante das autoridades para ter que responder por algo que ela tenha dito, alguma calúnia que ela tenha feito sem ter certeza do que ela está falando. Ela falou
no seu pronunciamento no púlpito que a diretoria era corrupta. Ela se esqueceu que eu faço parte da diretoria. Ela sabe muito bem quem é a mãe dela, que nunca participei de um ato sequer de corrupção. Se tivesse alguém corrupto na diretoria, eu já teria sabido há muito tempo. Leia veio a público pedir perdão para sua mãe. Muito bem. Eu quero começar pedindo perdão para minha mãezinha, Irene Miranda, que se sentiu provavelmente ofendida quando eu disse que havia corrupção no meio da diretoria. E ela disse no pronunciamento dela que ela é diretoria e ela não é corrupta. De fato, ela não é corrupta. Davi Oliveira de Miranda Almeida, com o respaldo da mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida. Pinta e borda aqui dentro, gente. Pinta e borda aqui dentro. Essa é a verdade. Esse grupo de rebelde, liderado por Davi Oliveira de Miranda Almeida, fala palavrão, os mais nojentos e sujos que vocês podem imaginar, dentro do escritório. Às vezes até mesmo lá naquela salinha escura deles, lá que eles chamam de salão de culto. Até isso eles fazem. Eles não têm nada de Deus, absolutamente nada. Meus amados, mas não acabou por aí. Recentemente uma foto de Davi Miranda Neto com sua esposa e filha em trajes de banho vazaram. E ele foi também afastado das suas funções na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Essa confusão ainda vai longe. Bem, meus amados e amadas do Senhor Jesus, coisas piores virão por aí no meio gospel. O próprio Jesus Cristo e seus apóstolos já profetizavam sobre essas coisas. Oremos a Deus para que Ele nos mantenha firmes na sua doutrina e caridade. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, nos encontraremos no próximo vídeo. Tô indo nessa. Valeu! Valeu! Valeu!